Olá, no dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil, seu ídolo Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente ou presidente dos Estados Unidos a ser processado criminalmente. O júri que investiga um pagamento de US$ 130 mil, mais de R$ 660 mil, pelo silêncio de uma atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016, aceitou o pedido do promotor distrital de Manhattan, em Nova York, Alvin Bragg. Decidiu abrir processo contra o ex-presidente. Trump teria de declarar o pagamento como despesa de campanha. O ex-presidente alegou ser vítima de uma perseguição política e de interferência em eleições. Numa interferência em eleições sem precedentes, deve-se apresentar à justiça na quarta-feira, quando ouvirá as acusações que pesam contra ele. Trump diz que este é um ataque a nosso país como nunca se viu antes. Os Estados Unidos são agora um país de terceiro mundo em franco declínio. É muito triste. Ele gostaria de ser preso e algemado para ilustrar a sua versão dos fatos como vítima. O guru da extrema-direita norte-americana, com pretensões a guru da extrema-direita global, Steve Bannon, avaliou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que tanto Trump quanto Bolsonaro têm a ganhar com os processos e até com a prisão. A prisão reforçaria a convicção de seus seguidores mais fanáticos de que são vítimas de conspirações. Trump é pré-candidato, quer voltar à Casa Branca em 2024, lidera as pesquisas no Partido Republicano e está em empate técnico com o presidente Joe Biden numa eleição geral. Mas os processos podem queimá-lo com um eleitorado independente. De acordo com a TV norte-americana CNN, são 30 acusações, a denúncia ainda está em segredo, seriam 30 acusações de fraudar registros e documentos empresariais. Trump usou suas empresas para pagar Stormy Daniels, a atriz pornô, como se estivesse pagando seu advogado. A pena para este crime varia de 1 ano e 4 meses a 4 anos. O ex-advogado de Trump, Michael Cohen, foi condenado e preso por fazer o pagamento por Trump, que lhe devolveu o dinheiro como se estivesse pagando por serviços de advocatícios. Cohen é a principal testemunha de acusação, foi 22 vezes ao tribunal. Os advogados de Trump dizem que ele é um criminoso condenado, portanto não teria credibilidade, mas Cohen apresentou documentos e outros depoimentos corroboraram a sua versão dos fatos. A atriz Stephanie Clifford, da Stormy Daniels, declarou que não ficou feliz com a denúncia e que nosso sistema de justiça vai aplicar a lei com base na verdade e nos fatos e reconhecer que ninguém está acima da lei. O ex-presidente dos Estados Unidos é alvo de outras investigações criminais. No estado da Geórgia, há um inquérito sobre a pressão de Trump sobre o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, numa conversa telefônica de 1 hora para encontrar os 11 mil votos que precisava para ganhar a eleição de Joe Biden na Geórgia, um estado-chave. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, investiga Trump por ter levado documentos ultra-secretos do governo norte-americano para sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, quando deixou a Casa Branca, e também por causa da insurreição e tentativa de golpe de Estado de 6 de janeiro de 2021, quando seus partidários, incitados por ele, Donald Trump, atacaram o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, para impedir a certificação da vitória de Biden, e durante 3 horas e 7 minutos, Trump não fez absolutamente nada, não pediu para eles irem embora para casa. Bolsonaro voltou impressionado com a Flórida, governada por Ron DeSantis, que pretende ser uma espécie de líder do trumpismo sem Trump
e disputar com o ex-presidente a candidatura do Partido Republicano à eleição de 2024. DeSantis durante a pandemia, foi contra a vacinação obrigatória, contra os certificados de vacina, as máscaras e o distanciamento social, em nome de uma pretensa liberdade. E luta contra todas as bandeiras da esquerda, o ensino da história dos negros nos Estados Unidos, o aborto, os direitos da comunidade LGBTQIAP+. DeSantis é contra as políticas identitárias e de justiça social. Está atrás de Trump nas pesquisas e, como todo o Partido Republicano, o governador da Flórida tratou o processo como uma perseguição política. Antes de transformar o Brasil numa Flórida, Bolsonaro terá de dar explicações à justiça. Em entrevista ao Wall Street Journal, quando estava nos Estados Unidos, o ex-presidente falou que há mais de 200 ações judiciais contra ele. Vários casos são relativos à pandemia. Bolsonaro é suspeito de negligência criminosa na pandemia ao agravar a epidemia com resultado de morte. Na segunda-feira, o Brasil chegou à triste marca de 700 mil mortes pela Covid-19. É o segundo país do mundo em número absoluto de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, e tem a 20ª maior taxa de mortalidade no mundo. Bolsonaro é acusado de infração de medida sanitária preventiva por ser contra e boicotar o uso de máscaras e o distanciamento físico-social. Chegou a arrancar máscara da cara de crianças. O ex-presidente mentiu sobre vacinas, chegou a dizer que quem tomasse poderia virar jacaré, gay ou correr risco de pegar AIDS. Voltou a atacar as vacinas quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a vacinação para crianças. É suspeito de prevaricação por não investigar uma suspeita de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, de falsificação de documentos, inclusive nesse escândalo da vacina Covaxin. O ex-ministro Onyx Lorenzoni apresentou um documento totalmente forjado. Bolsonaro é suspeito de charlatanismo por defender o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, como a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina, de uso irregular de dinheiro público ao comprar esses remédios. Estas são as acusações relativas à pandemia. O ex-presidente também é investigado no inquérito sobre notícias falsas e num gabinete de ódio para divulgar mentiras nas redes sociais, que funcionaria dentro do Palácio do Planalto e no qual seu segundo filho estaria envolvido. Há 12 casos contra Bolsonaro na Justiça Eleitoral por crimes contra o sistema eleitoral, inclusive a tentativa da Polícia Federal de dificultar a movimentação de eleitores no Nordeste, região onde Lula era franco favorito, no dia do segundo turno, 30 de outubro. Outro inquérito é sobre a divulgação de dados de uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas para atacar o sistema eletrônico de votação. Há também o caso da reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto, isso foi em julho do ano passado, para atacar as urnas eletrônicas, com a transmissão ao vivo pela TV Brasil, que em tese a TV Brasil é uma TV pública e não um instrumento de propaganda do governo. Outro inquérito de Jair Bolsonaro, a tragédia do povo Yanomami pode ser enquadrada como crimes de genocídio crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. Tem também a suspeita de crimes de responsabilidade por conduta incompatível com a dignidade do cargo, a honra e o decoro, a dignidade, a honra e o decoro do cargo de presidente da República. Outro inquérito vai examinar a responsabilidade do presidente no ataque a Brasília, em 8 de janeiro deste ano, numa tentativa de deflagrar um golpe de Estado. Foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça uma minuta do golpe
para anular as eleições. Por fim, há o escândalo das joias recebidas de presente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos para a primeira-dama Michele e para o então presidente Jair Bolsonaro, avaliadas em 18 milhões de reais. São 3 pacotes de joias, muitas de ouro, cravejadas de diamantes. Quando o presidente ganha presentes do exterior, a não ser que sejam personalíssimos, como uma roupa ou algo para comer, os presentes devem ir para o Estado brasileiro, podem ir para um museu do governo Bolsonaro, mas o ex-presidente não pode levar para casa. Se fossem presentes pessoais, Bolsonaro deveria declarar alfândega e pagar impostos de importação que chegam a 75% do valor. Quem dá um presente de 3 milhões de euros, 16 milhões e meio de reais, valor das joias para Michele? Donald Trump fez a sua primeira visita ao exterior, à Arábia Saudita, vendeu 120 bilhões de dólares em armas para a Arábia Saudita e prometeu um total de 350 bilhões em 10 anos. Ganhou 17 presentes no valor total de 48 mil reais, o equivalente a 48 mil dólares, 244.500 reais. Depois de 3 meses de protesto, da maior manifestação da história de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu adiou na segunda-feira passada uma reforma judiciária que ameaça a democracia e mexe com a identidade do país. Alvo de 3 processos de corrupção, Netanyahu não tem a menor autoridade moral para fazer uma reforma da justiça. À frente do governo mais extremista da história de Israel, quer tirar poderes da Suprema Corte, dando à Knesset, o parlamento israelense, o direito de anular as decisões do Supremo por maioria simples e de controlar a comissão que nomeia juízes, inclusive os ministros da Suprema Corte. Bibi Netanyahu, como é conhecido popularmente, não desistiu, está ganhando tempo, enquanto finge que negocia, avisou seus aliados da extrema-direita que vai colocar a reforma judiciária em votação depois do fim do recesso parlamentar de Páscoa, Pesach, em Israel, em 30 de abril. O ultra-extremista Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Pública, Bibi prometeu criar uma guarda nacional com 2 mil homens sob o comando de Ben-Gvir. Recentemente, ele mandou arrasar a cidade palestina de Uara, de onde saíram palestinos que mataram colonos israelenses, na Cisjordânia ocupada. As forças de segurança de Israel relutam em tomar medidas ainda mais violentas contra o povo palestino, capazes de inflamar o conflito árabe-israelense. Ben-Gvir, do partido Poder Judaico, é um supremacista supremacista judaico que o ex-primeiro-ministro Ehud Barak, militar mais laureado da história de Israel, um dos líderes dos protestos, compara ao nazismo. É uma batalha pela alma de Israel. De um lado estão os defensores do Estado de Israel sonhado por seus fundadores, moderno, secular e democrático. Do outro lado estão ultranacionalistas religiosos comparados em Israel aos fundamentalistas muçulmanos. Eles não aceitam um judiciário independente e laico, e se Bibi não colocar a reforma em votação, os partidos extremistas podem sair e derrubar o governo. Se colocar, vai enfrentar a voz das ruas, dos militares, que temem pelo futuro da democracia e não querem lutar por um regime autoritário, e do setor de alta tecnologia, responsável pela metade das exportações israelenses, que teme que a insegurança jurídica afaste investimentos e prejudique a economia. O ideal para Israel é sair desta crise com uma Constituição que o país não tem, uma Constituição que seja capaz de delimitar as competências dos 3 poderes. Mas, por trás de tudo,
pesa a questão palestina, observa Joshua Leifer no jornal britânico The Guardian, ao afirmar que Israel deixou de ser uma democracia há muito tempo. O argumento de Leifer é que o estado de guerra permanente, a ocupação da Cisjordânia e o bloqueio à faixa de Gaza minam a democracia israelense. A rotina brutal da ocupação cobra seu preço e a paz está fora de cogitação. O que extremistas como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich querem é concluir a anexação de Jerusalém e da Cisjordânia ocupada e expulsar a população árabe de Israel. Há hoje 450 mil colonos israelenses na Cisjordânia ocupada e 220 no setor oriental de Jerusalém, que era árabe até a guerra de 1967. Em mais uma provocação, a Rússia prendeu e acusou de espionagem o jornalista Evan Gershkovich, correspondente do jornal Wall Street Journal, filho de imigrantes soviéticos. É o primeiro jornalista norte-americano detido e acusado de espionagem desde o fim da União Soviética em 1991. Pode pegar até 20 anos de prisão. É mais um sinal de que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos são as piores desde o fim da Guerra Fria. Com a aprovação da Turquia, a Finlândia já pode entrar para a organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Acaba assim com uma neutralidade que mantinha desde a Guerra do Inverno, quando foi invadida pela União Soviética em 1939 e 1940. A Finlândia é o país da OTAN que tem a fronteira mais longa com a Rússia, de 1.300 quilômetros. A situação da Suécia, que era neutra desde 1814, também pediu para aderir à OTAN depois da invasão da Ucrânia. Desde as guerras napoleônicas, a Suécia era neutra, uma situação mais complicada, porque como tem uma legislação de asilo muito liberal, a Suécia recebe muitos refugiados. Entre eles, há mais de 100 curdos acusados de terrorista pela Turquia, que exige a extradição e também reclama de manifestações de protesto em que foi queimado o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Durante uma visita não oficial pelos Estados Unidos, onde passa por Nova York e Los Angeles a caminho da América Central, a presidente de Taiwan, a ilha que a China considera uma província rebelde, Tsai Ing-wen, declarou que as relações entre os dois países são mais próximas do que nunca e que, como a Ucrânia, Taiwan luta pela democracia. Isso ela disse em Nova York. O regime comunista chinês protestou contra a visita e advertiu o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, a não se encontrar com a presidente taiwanesa na Califórnia. A presidente segue para a América Central, onde estão alguns dos 13 países que ainda reconhecem Taiwan como um país independente. Já o ex-presidente taiwanês Ma Ying-jeou, do Kuomintang, partido que agora está na oposição, mas que fundou Taiwan quando fugiu depois, com a vitória comunista na Revolução Chinesa em 1949, o partido que fundou Taiwan aplica a política dos 3 nãos: não à unificação, não à independência e não à guerra, porque se Taiwan declarar independência, a China ameaça invadir. Em visita à Casa Branca, o presidente Alberto Fernandes pediu ajuda financeira a Joe Biden, citando a pior seca dos últimos 30 anos na Argentina. Num sinal claro de apoio à Rússia e à China na guerra da Ucrânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva rejeitou um convite para participar de uma conferência de cúpula virtual sobre a democracia, organizada pelo presidente Joe Biden, e não assinou o documento final. O Lula mandou uma carta manifestando temor de que haja uma nova Guerra Fria entre as grandes potências democráticas da Europa e dos Estados Unidos, mais Japão, Austrália e Nova Zelândia, regimes autocráticos como a China e a Rússia. Ao mesmo como no tempo da Guerra Fria, Lula teme que haveria um gasto com armas e não nos problemas sociais que afligem o mundo.
o Brasil não concordou com o texto que falava exigia a retirada imediata das forças russas da Ucrânia. Lula defende a formação de um grupo de países neutros para tentar mediar um acordo de paz, como se a guerra não fosse única e exclusivamente uma agressão da Rússia de Vladimir Putin. Lula deve apresentar a proposta ao ditador da China, Xi Jinping, quando for a Beijing. Agora a viagem pode acontecer em 11 de abril, depende da confirmação dos chineses. O problema é que a China não é neutra, não fornece armas pesadas à Rússia, como os Estados Unidos e aliados fazem com a Ucrânia, mas dá apoio político, diplomático e econômico ao Kremlin. Além da questão ambiental, da luta contra o aquecimento global e a mudança do clima, Lula tem uma agenda comum com Biden em defesa da democracia. Ambos sofrem ameaças de extremistas de direita, no caso Trump e Bolsonaro. Mas Lula, o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim e o atual ministro do Exterior, chanceler Mauro Vieira, não veem a guerra da Ucrânia como uma luta do povo ucraniano pela democracia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau!